Olá, meus irmãos, graça e paz. Palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, nos diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meus queridos, a vida cristã é mais que uma mera experiência religiosa. Nós não podemos ver a vida cristã como apenas uma manifestação de religiosidade. A vida cristã é, na verdade, comparada a uma carreira de fé. Assim como na carreira esportiva, a carreira da fé é muito exigente. E para não sair desqualificado, todo atleta precisa atender às exigências e severas exigências, às vezes, da sua modalidade. Da mesma maneira, o cristão, para não ser desclassificado, ele precisa obedecer às exigências da fé. Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, apresenta 4 exigências da carreira da fé e eu gostaria de discorrer rapidamente sobre elas. A primeira exigência é desembaraçar de todo o peso. Peso é tudo aquilo que retarda um competidor. Roupas inadequadas, excesso de peso, calçados impróprios. O atleta precisa se livrar de tudo isso se ele quiser alta performance. O cristão também precisa se desvencilhar de tudo que retarda a sua carreira da fé. Preocupações e ansiedades, por exemplo, vaidades, orgulhos e caprichos, e amarguras e ressentimentos. Esses pesos sufocam o entusiasmo, anestesiam a alma e gelam o coração. Eles tornam a nossa caminhada cristã muito mais custosa e sofrível. A segunda exigência é abandonar pecados. O pecado é como uma lesão para um atleta. Ele impede o corredor de correr, de competir. Ele tira o cristão da partida. Hebreus não especifica quais pecados devem ser abandonados, mas nos dá uma direção muito importante quando diz: o pecado que tenazmente nos assedia. Trata-se daquele pecado que insiste em nos atormentar. É aquela fraqueza que sempre vai nos fazer cair. E esses pecados têm tirado o nosso time de campo. A terceira exigência é a perseverança. Perseverança é não desistir, mesmo frente às duras adversidades e circunstâncias difíceis. Muitas pessoas desistem por serem perseguidas por causa da sua fé, por causa dos escárnios e das dificuldades que enfrentam, por causa do nome de Jesus, então desistem, abandonam, deixam para lá. Outros desistem da fé porque se decepcionaram com a igreja, consideravam a igreja uma realidade que não condiz com a verdade. Imaginavam a igreja uma comunidade fora do comum para os padrões até das próprias escrituras. E se decepcionaram e aí resolveram abandonar a fé. E há ainda quem desista da fé por ter se decepcionado com Deus. Criou muitas expectativas a respeito do Senhor, imaginou que o Senhor seria poderoso, Deus é poderoso para todas as coisas, mas que Deus haveria de conceder, satisfazer caprichos que não foram satisfeitos. Então ficaram decepcionados com Deus e abandonaram o Senhor. Uma longa maratona exige persistência dos seus competidores. E a carreira cristã, a carreira da fé, é longa também. E ela também exige perseverança daqueles que querem cruzar a linha lá na frente. E a quarta exigência é olhar fixamente para a meta. Um velocista não pode tirar os olhos lá da linha de chegada. Da mesma forma, um time de futebol não pode perder de vista o seu objetivo final, ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Libertadores. Isso não pode sair
da meta, do objetivo, da visão de um time de futebol, por exemplo. E um cristão também precisa ter a sua meta, ter o seu objetivo. E o seu Salvador é o seu alvo. Jesus é a meta do cristão. Como cristãos, nós devemos pensar como Jesus, nós devemos sentir como Jesus, nós devemos viver como o Senhor Jesus. Jesus é o modelo, é a meta, é a matriz daquilo que nós devemos ser enquanto nós estamos neste mundo. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ainda Jesus é o modelo daquilo que nós haveremos de nos tornar futuramente. O apóstolo Paulo diz que Deus está trabalhando em nós até que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Como cristãos, estamos numa corrida, a corrida da fé. E esta corrida da fé, essa carreira da fé é exigente. Ela requer de nós desembaraço de todo peso, abandono de pecado, perseverança e o olhar fixo em Jesus. Somente aqueles que levarem a sério essas exigências poderão um dia dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus abençoe você, sua vida e sua família.